Olá, Guardiões e amigos, sou o Guga Oliveira, ator e diretor da Companhia Guardiões das Artes. Mais uma vez agradeço a sua audiência aqui no nosso canal e se você ainda não se inscreveu, vá logo aqui abaixo onde está escrito em vermelho inscrever-se, clique lá, ative o sininho logo que ele aparecer e aí você receberá sempre as notificações dos próximos vídeos e caso você seja novo aqui no canal, veja os vídeos anteriores, alguns que eu dou dicas aí sobre alguns tópicos do teatro que possam te interessar e de repente possa até ajudar você ou te servir para alguma coisa, se não também joga fora, não tem problema. Bem, também comente, curta o vídeo e os anteriores e vamos manter essa nossa relação aí. Siga também os Guardiões das Artes no Instagram e Facebook. Bem, eu escolhi essa camisa do Speed Racer por ser um dos desenhos mais antigos de que eu me recordo da minha infância. Era o Speed Racer e o Savamus, se eu não me engano, que marca a vida de muita gente, marca a infância de muita gente e faz com que sintamos uma certa nostalgia, uma certa saudade de quem já foi. Por isso eu escolhi essa camisa e escolhi falar sobre o tema de hoje, que é em respeito, em memória aos atores, atrizes e diretores que já se foram. Nossos artistas que já nos deixaram. É uma fase da vida, não é? É a última. Como se fosse um videogame, nós vamos passando várias fases e a última é deixar saudade, ou pelo menos deixar um legado, deixar uma referência. A primeira pessoa que eu me lembro de ter como referência e ver essa referência partir no nosso segmento, que o maior de todos é o Ayrton Senna, isso indiscutível, mas na nossa área, para mim, a primeira referência de ator que nos deixou foi o Paulo Autran. E eu sempre menciono ele, inclusive, acho que o segundo vídeo aqui do canal é sobre o Paulo Autran. E depois dele, o Raul Cortez também foi, porque, tudo bem, eles eram mais velhos, tinham nascido antes de todos nós, ou de alguns de nós, mas não dá para dizer que eles não eram meus contemporâneos, eles foram meus contemporâneos. Eu poderia ter tido a oportunidade de estar em cena com um deles, quando o Raul Cortez, no caso, nos deixou. Se eu não me engano, a última peça que ele fez no teatro, inclusive com a Lígia junto, com a filha, tinha sido Rei Lear, de Shakespeare. É uma peça daquelas que exige que você tenha mais idade para montar. Não adianta eu querer fazer Rei Lear. Falar assim, o Augusto vai ser o Rei Lear. Não. O Rei Lear tem que ter idade, tem que ser um ator vivido, tem que ser um ator com cabelos brancos próprios. Bem, até aí é uma consideração minha. Depois dessas duas referências, eu passei a observar mais conforme cada um dos nossos colegas, podemos chamá-los assim, pois somos colegas de profissão, conforme cada um foi indo. E outras tantas pessoas foram. De lembrança, assim, atores, claro, com menos tempo de carreira, mas que já estavam galgando aí o seu espaço, o seu lugar ao sol. Temos o Thales Panchacon, a Sandra Brea, a Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada, o caso dela foi trágico. Esses os mais jovens, Trazendo para hoje, os últimos que se foram, do ano passado para cá, tivemos aí Tônia Carreiro, Beatriz Segal, acho que um pouco mais de tempo atrás, Ioná Magalhães, a Antônio Abujanra, que foi um diretor primoroso, exigente, um autor, ator e diretor dos mais competentes no que fazia e apresentador também. Ele tinha um programa na TV Cultura, o Provocações. É óbvio que muitos outros artistas deixam muitas saudades, como a Dirce Migliaccio, por exemplo, que foi
a primeira Emília do Sítio do Capão Amarelo, como Mussum, Zacarias, por exemplo, né, que compunham os Trapalhões. Porém, eu busquei do ano passado para cá, alguns dos que se foram mais recentemente, e alguns nomes apareceram que eu realmente nem lembrava do rosto das pessoas, mas é o caso, por exemplo, de Joel Barcelos e de Henrique César. São dois atores antigos, realmente da velha guarda das artes cênicas, vamos dizer assim. Muita gente de hoje certamente não lembrará, mas tudo bem. Nessa safra, vamos dizer assim, Heloísa Mafalda também é uma atriz das que partiu recentemente e que foi uma figura das mais importantes da TV nacional, do teatro também, é uma pessoa que veio do teatro também. Muitos desses, né? Naquela época não tinha esse deslumbre da TV. A TV que tinha deslumbre pelos atores e precisava deles para poder se fortalecer e crescer. Hoje é o inverso, né? Hoje os atores é que almejam estar na TV, mesmo sem terem tanta experiência, que é logo subir. Sem desviar do assunto, voltando aqui, Agildo Ribeiro foi outro dos nomes que apareceram na minha pesquisa e que eu realmente não havia me lembrado nem que ele tinha morrido, sabe? Tipo, eu vi que ele tinha morrido, soube da notícia, obviamente, como todos nós, mas sabe quando parece que todo esse pessoal da comédia, né? Parece que o Mussum, o Zacarias, o Chico Anísio e o Agildo Ribeiro, parece que eles não foram. Parece que eles estão aqui ainda fazendo graça para nós. E desses, o mais recente, o Lúcio Mauro, que é outro referencial. Personagens clássicos, assim, personagens que marcaram realmente a história do Lúcio Mauro na TV, principalmente no humor, como o Fernandinho, né? Que era o Mário da Ofélia, aquela que só abre a boca quando tem certeza. O Aldemar Vigário, obviamente, que o Lúcio Mauro Filho, está fazendo na nova versão da Escolinha, que está primoroso, está muito bom. Eu, pelo menos, acho que essa Escolinha nova tem sido feita com muito respeito aos antigos. Muita gente critica, acha que os que estão vivos deveriam estar também. Maravilha, até concordo com essa opinião. Por exemplo, Paulo Cintura, por exemplo, é um que está vivo, que poderia estar lá sim. Porém, muitos desses que ainda estão vivos já não estão com a saúde 100%, né? Estão com a saúde debilitada, tudo mais. Então, eu vejo essa nova Escolinha como algo de muito respeito, também uma homenagem, uma justa e enorme homenagem aos que já se foram. Bem, continuando na relação, eu encontrei nessa minha pesquisa também dois atores-diretores, que são também muito referenciais assim, para a nossa história do teatro, das artes brasileiras, que é o Henrique Martins e o Oswaldo Loureiro. Vocês podem não se recordar agora assim de nome, não estou associando o nome à pessoa. Façam uma pesquisa rápida, ao verem as fotos vai falar, putz, esse cara, meu. Principalmente o Oswaldo Loureiro. O Henrique Martins também, mas o Henrique Martins, acho que ele ainda foi um diretor antes do Oswaldo Loureiro. Bem, cineastas, os últimos que se foram, os mais recentes, foram o Nelson Pereira dos Santos, que é junto com Glauber Rocha, né, o cineasta brasileiro, um dos primórdios, um dos primeiros e mais importantes cineastas nacionais, né, dos que tiveram assim projeção mundial e que apresentam trabalhos que são marcantes para a história do cinema nacional. E o Roberto Farias, que era irmão do Reginaldo Farias, né? Também foi um cineasta que morreu recentemente. Enfim, profissional também de muito respeito, muito conceituado no meio. Eu não quero deixar de mencionar, claro, esses são referenciais nossos, referenciais nacionais. Mas eu não quero deixar de homenagear também um artista global, um artista mundial, talvez até universal. Universal no sentido do universo mesmo, porque Stan Lee, claro, muitos outros artistas internacionais faleceram, mas Stan Lee foi genial. Qual é o ser humano, o artista, desenhista no caso dele, que passou a atuar nos filmes da Marvel quando saiu por agora, desde, não sei se foi do Homem-Aranha 1, do Homem de Ferro 1 para cá, né, que
formando até chegar nos Vingadores. Ele aparecia, né? Então eu achava isso genial. Mas a criatividade dele para criar uma gama de personagens, uma gama de personalidades, como cada um era, que são personalidades, elementos naturais de cada ser humano. Todo mundo tem um pouco de cada personagem criada por Stan Lee. Quantas vezes nós gostaríamos de ler o pensamento de alguém? Quantas vezes nós gostaríamos de ficar invisíveis? Quantas vezes gostaríamos de sair voando, de sermos a prova de bala, de nos transformarmos, de termos poder de cura? Quantas vezes gostaríamos de renascer, não é? Ressurgir. Depois de mortos, eu quero dizer. Bem, então, na minha opinião, Stan Lee foi uma perda mundial e foi um artista magnífico. Acho que o artista mais criativo que a nossa geração pôde presenciar. E claro, voltando para os nossos nacionais, queria mencionar Antunes Filho. Quem sou eu para falar de Antunes Filho, não é? Eu sou um cara com um pouquinho de bagagem, baseado nos meus 23 anos de vida artística. Até poderia ter passado pelo CPT, que é o Centro de Pesquisas Teatrais, era ministrado pelo Antunes, e hoje continua sendo conduzido pelos seus assistentes de direção, seus discípulos mais assíduos, fiéis, enfim. Tive muitos amigos que passaram pelo CPT, que adoravam estar com o Antunes, adoravam conviver com ele, adoravam ser dirigidos por ele. Infelizmente eu não tive essa atração. Eu ia assistir aos espetáculos do CPT, mas eram coisas que não me chamavam para aquilo, né? Não era falar assim, puxa, eu não quero fazer isso no palco, mas era uma coisa minha, pessoal, exclusivamente pessoal. E óbvio que o Antunes era um diretor dos mais conceituados, principalmente porque da safra dele, vamos dizer assim, Flávio Rangel, Augusto Boal, Zé Celso Martinez Correia. Ele foi assistente do Ziembinski, que foi assistente do Rogério Jacobi, foi assistente do Adolfo Celli, que era marido da Tônia Carreiro, foi um dos maridos da Tônia Carreiro. Então é uma referência de direção. Antunes Filho, obviamente que é uma referência de direção. Obviamente que é uma referência de artista teatral, de homem de teatro, homem de fazer teatro. Antunes Filho é uma referência. Foi, é e sempre será. Ao menos ele tem a sua marca registrada na história do teatro brasileiro e com certeza, como eu havia dito há pouco, ele deixa um legado. E dessa safra dele, o único vivo hoje desses diretores todos é o José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina. O Antunes começou no TBC, maravilha, já estive no TBC apresentando 6 personagens à procura de um autor, também participei de um infantil lá. Assisti muita coisa no TBC, conheci muita gente legal no TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, e depois ele foi para o Sesc Consolação e criou o Centro de Pesquisa Teatral, CPT. Enfim, Antunes Filho, sem dúvida nenhuma, deixa o seu legado registrado na história do Teatro Nacional. Eu acho que fiz esse vídeo só realmente para homenagear de alguma forma. Os Guardiões das Artes não poderia deixar passar batido a homenagem a um dos mais valiosos artistas que nós tivemos no Brasil, aproveitando para relembrar alguns dos atores e atrizes que nos deixaram. Em nome dos Guardiões das Artes, agradecemos a todo o seu trabalho com o teatro. Muito obrigado, Antunes. Muito obrigado por nos proporcionar a bravura, a crença no fazer teatral. Antunes Filho teve a ousadia, a bravura ou a audácia, enfim, de montar a tragédia grega das mais importantes e significativas. 3, não bastasse ser uma, mas foram 3, 2 do Eurípides, que foram As Troianas e Medeia, que são textos fabulosos, e Antígone, Sófocles. Não é qualquer um que faz isso. Muito obrigado, Antunes. E a você que nos acompanhou nesse vídeo, muito obrigado, saúde, sorte, sucesso, muita arte. Nos vemos na próxima quinta às 22 horas. Espero você.